Aleluias. Estão me ouvindo? Amém? Glórias a Deus. De pé ainda, no espírito desse louvor que nós cantamos agora, que fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu desde ontem no meu coração, o Senhor colocou o desejo de, junto com a igreja, de fazermos uma oração especial nessa manhã. Orarmos o que nós costumeiramente chamamos fazer a oração da fé. Quando nós como igreja unimos o nosso coração, a nossa fé, apresentando diante de Deus as nossas causas. Sabe, irmãos, nós vivemos em 2023, mas isso não muda o agir, isso não muda o poder, isso não muda a atuação do nosso Deus sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que Deus é aquele ainda que interfere? Deus é aquele que ainda faz a diferença? Deus ainda é aquele que opera milagres? Então, nessa manhã, nesse culto, nesse dia, nós aqui, você aí na sua casa, eu te convido juntos a entrarmos na presença de Deus. Que você apresente diante de Deus a sua necessidade. Eu peço para a igreja orar por uma vida de uma jovem chamada Juliana, que está internada, está passando por uma situação muito difícil, e que somente a mão de Deus realmente sendo estendida em seu favor, essa situação vai ser revertida. E você aí, apresente diante de Deus a sua necessidade, a sua causa, crendo que Ele é poderoso. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós acabamos de cantar que nós precisamos de Ti. Oh Senhor nosso Deus, e mais do que nunca, realmente nós precisamos de Ti. E agora, Senhor, juntos, como a Tua igreja, nós entramos diante de Ti, na Tua presença, Senhor, suplicando o Teu favor, suplicando a Tua misericórdia, suplicando que o Senhor venha, oh Senhor, ouvir o nosso clamor. Pai, aqui eu apresento a vida da Juliana, mas eu sei que nossos irmãos, as nossas irmãs aqui em casa estão apresentando as suas necessidades, as suas demandas, aquilo que tem afligido, aquelas situações que tem afligido, Senhor, o seu coração, que tem trazido preocupação, que tem trazido talvez peso, Pai, que tem prendido as vidas. Oh Senhor, nós apresentamos diante de Ti nesse momento. Senhor, nós queremos um Deus sim que é poderoso. Nós cremos no sobrenatural de Deus que continua atuando nas nossas vidas, que continua atuando na igreja e através da igreja. Pai, que as suas mãos sejam estendidas agora em favor dessas vidas que estão clamando, desses pedidos que estão sendo colocados diante de Ti. Pai, que milagres ocorram, que coisas impossíveis venham a acontecer. Pai, que o improvável venha a existir. Oh Senhor, não porque nós podemos ou que nós merecemos, mas Senhor, porque o Senhor pode, Senhor, porque o Senhor tem poder, que o Senhor é aquele que opera, oh Senhor, aonde não existe mais, oh Senhor, diante dos homens, oh soluções, oh saídas, mas o Senhor continua operando. Traz salvação, Senhor, traz cura, traz libertação. Pai, traz salvação de uma maneira preciosa. Oh, visita, Senhor, as vidas do hospital. Visita, Senhor, as vidas daqueles que estão presos, daqueles que estão acamados em suas casas, daqueles que estão presos espiritualmente falando, daqueles que estão enfermos, Senhor, emocionalmente. Oh, Pai, em todas as situações, que o Senhor possa visitar agora em nome de Jesus. Oh, Deus, nós cremos no poder do Senhor. Visita, opera, oh querido Deus, vem em nosso favor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Oh, Tu nos dissesses, Pai, que a nossa fé, quando colocada em ação, aquilo pedido em Teu nome, oh Senhor, grandes coisas ocorreriam. E é em Teu nome, Jesus, e é com a fé que o Senhor nos ensinou a colocar
colocar em prática que nós estamos diante de Ti nesse momento. Senhor, visita aqui, visita nos lares, visita, Senhor, quem esteja ouvindo esse culto, Pai, essa oração, talvez muitos dias depois, que as sementes, Senhor, da nossa oração, do Teu poder, possam frutificar nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também saudamos todos aqueles que nos visitam nesse dia, nesse culto. Temos bastante visitantes aqui conosco nesse dia. E vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus, viu? Vocês sintam-se abraçados, amados, recepcionados pela igreja do Senhor. Você que também talvez esteja chegando pela primeira vez, esteja nos acompanhando pela internet, que Deus possa abençoá-lo também, abençoá-la. Seja muito bem-vinda, continue conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 54 ao 62. E nós vamos falar de Pedro e vamos falar de Jesus nesse dia. Lucas 22, 54 ao 62, na minha versão corrigida, aleluias, diz assim: Então, prendendo Jesus, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. E, havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E, como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Esse também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Senhor, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações nesse dia. Espírito Santo de Deus, cada um de nós, Senhor, nas nossas necessidades, Tu és aquele que pode falar com todos nós, Senhor, nas nossas vidas. Pai, Tu tens condições de tocar no nosso coração, e que nesse momento toda e qualquer obra do diabo, do inferno, contra as nossas vidas, contra as vidas daqueles que precisam ouvir a Tua palavra nesse dia, seja repreendida em nome de Jesus. Pai, que a Tua semente alcance os nossos corações e que ela possa nascer, frutificar e produzir frutos. Pai, porque é o Teu amor que sempre é derramado sobre as nossas vidas quando a Tua palavra é ministrada. Senhor, nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Falar sobre Pedro, né? Pedro é um dos personagens mais interessantes que o Espírito Santo fez questão de manter registrado na palavra de Deus. Essa palavra que chegou até os nossos dias e que chega até ao teu coração nesse dia, né? Não há como falar de Pedro sem nos lembrarmos de uma série de características, eu digo até peculiares, da vida de Pedro, né? Não há como, inclusive, até quando ouvimos falar de Pedro, não associarmos muito de quem foi Pedro com a minha vida, com a tua vida,
né? O Espírito Santo manteve o registro da vida de Pedro para realmente causar ou trazer essa relação para com todos nós. E na verdade trazer essa relação de quem é o próprio ser humano. E esse ser humano, seja ele há 2000 anos atrás, ou seja em 2022, ele continua com as mesmas características que nós podemos observar na vida de Pedro, né? E sem dúvida esse texto ele é muito conhecido e você já deve ter lido, você já deve ter ouvido falar sobre quando Pedro nega Jesus. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa passagem na vida de Pedro foi aquela, talvez, a mais marcante. Mais marcante porque depois nós vamos voltar e ver, esse momento, essa passagem mudou totalmente o rumo, o caminho, o sentido da vida de Pedro. E nesse dia eu queria ir com você através desse texto justamente para entendermos justamente o que aconteceu ali com Pedro. E falarmos sobre o segundo personagem dessa história, que ele aparece ali no finzinho, mas que foi o responsável pela transformação total, absoluta do rumo da vida de Pedro. De uma transformação profunda de algo, de uma experiência tão impactante na vida de Pedro, que transformou a vida dele, que foi o próprio Jesus Cristo. E talvez se a gente separasse esse texto em dois grandes blocos, a gente vai perceber no primeiro grande bloco, Pedro com seus medos, com seu temor, e a sua negativa a respeito de quem era Jesus, do que ele havia estado com Jesus e caminhando com Jesus. E o segundo bloco, aquele onde Jesus, através do seu olhar, ele acolhe Pedro, ele traz Pedro para perto de si, e algo extraordinário acontece na vida de Pedro. Então é isso que nós vamos conversar, nós vamos meditar nesse dia. Então, quem era Pedro? Né? A gente já falou, Pedro era uma pessoa com uma personalidade bastante forte na palavra de Deus. Se você ler os evangelhos, você vai ver muitas interações entre Jesus e Pedro. Por isso que eu falo que é muito daquilo que acontece comigo e com a sua vida. Pedro era um pescador, Pedro era alguém com uma personalidade bastante forte, eu entendo que um homem bastante turrão, né? Bastante ríspido, que ele tem uma experiência, ele tem uma aproximação com Jesus, e começa a partir do momento que Pedro ele vê a sua sogra sendo curada por Jesus, e a gente percebe ali um começo de um quebrantamento na vida de Pedro. Mas Pedro foi aquele também que, em um momento, o Espírito Santo revela a filiação divina, ou Jesus como Deus para ele, e Jesus o elogia dizendo, olha, Pedro, foi o Espírito Santo que se revelou através da sua vida. Mas esse mesmo Pedro que nesse instante ele recebe essa revelação de Deus, no instante seguinte ele está desencorajando Jesus a morrer na cruz do Calvário, dizendo, Senhor, não faça isso com você mesmo não. Você não precisa ir para a cruz, né? A gente vê o Pedro que num ato de fé ele fala, Senhor, me leve a andar sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas e no momento seguinte ele tem um momento de receio ali, ele afunda e fala, Senhor, misericórdia, vem me salvar aqui que senão eu vou morrer afogado. Esse Pedro é um Pedro que em um momento ele tira a espada quando Jesus ali ele vai ser preso, a fim de defender Jesus. E poucas horas depois ele está fugindo, negando o mesmo Jesus que antes ele estava com a espada a fim de defender. Sabe, quando eu olho a vida de Pedro, eu acho que Pedro é muito de cada um de nós, né? Cada um de nós no sentido de que nós recebemos uma palavra de poder num culto de domingo na igreja e nós saímos daqui saltitantes, falamos em línguas, louvamos, proclamamos, declaramos, e de repente na segunda-feira quando a gente acorda desanimado. A gente já não tem coragem de enfrentar o mundo, a gente já fica meio que titubeante.
A gente é aquele que recebe de Deus uma palavra, vá, faça, aconteça. E depois de poucos dias a gente já está voltando para Deus e fala: Senhor, é verdade mesmo o que o Senhor me disse? Tenho mesmo eu que ir? As dúvidas afligem ao nosso coração, aquela dúvida, né? Aquele que respondendo ao chamado de Jesus, quando Jesus nos fala para sermos testemunhas, de proclamarmos o evangelho dele, e a gente toma aquilo conosco, fala: eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou falar. E na primeira circunstância, quando a gente se encontra ali na roda com os nossos amigos, na escola, no trabalho, ou talvez na calçada da igreja, e surge uma oportunidade de testemunharmos, de falarmos de Jesus, a gente fica quieto, como se a gente não o conhecesse. Esse foi Pedro, e esse é o Ricardo, esse é o José, esse é a Maria, esse é cada um de nós, que vivemos essa dualidade, essa relação, né, contínua entre sermos fortalecidos pelo Senhor e quase que imediatamente já questionarmos tudo aquilo. E isso é importante analisarmos na vida de Pedro, porque isso pode estar acontecendo na minha e na sua vida, da mesma maneira que aconteceu com Pedro. Porque Pedro, ele olhava, e até a conclusão desse texto eu entendo que Pedro era aquele que olhava muito para dentro de si. Pedro, ele era aquele, e você percebe até pelos atos que eu comentei com vocês, né? Pedro, quando ele pede para Jesus para andar sobre as águas, qual que era a intenção de Pedro? Pedro, quando puxa a espada para defender Jesus, será que realmente ele estava ali querendo defender Jesus? Ou ele estava mais preocupado com a sua própria situação, porque Jesus acabara de dizer para ele que a sua obra nesse mundo estava acabando e que ele iria para o Pai, e que a partir daquele momento eles caminhariam ali já sem a presença física de Jesus? Será que Pedro ali estava realmente preocupado com Jesus, ou ele estava olhando para ele mesmo e falando: olha, não quero não que Jesus vá embora, eu prefiro estar perto do Mestre, que eu sou cuidado por ele, eu sou orientado, eu sou aconselhado? Quais seriam as verdadeiras intenções do coração daquele homem Pedro, quando ele se relacionava com Deus? Isso é importante porque quando a gente vai analisar os principais pecados, ou aquilo que Deus coloca através da palavra dele como aquilo que não agrada a Deus, você vai perceber que tudo isso sempre é quando o homem olha para dentro de si, né? E Pedro ali, ele estava com medo, aquela situação. O ápice do momento da vida de Pedro foi quando ele vê o seu Senhor preso. Ele sabia que ali tudo estava orquestrado já por uma decisão que já havia sido tomada, queriam realmente dar cabo da vida de Jesus. E Pedro, ele se vê numa situação acompanhando de longe o que estava acontecendo, e começa a aflorar dentro da sua vida os medos, as situações, e aquilo começa a desarmar tudo aquilo que Pedro havia construído durante toda a sua vida, e Pedro se acha, né, encurralado. E quando vão perguntar para Pedro: você o conhecia, você estava com ele, você era um deles? Pedro automaticamente fala: olha, eu não o conheci, eu não era um deles, e eu não andava com eles. Ele nega, ele abandona absolutamente de todas as maneiras o Senhor Jesus. E a gente entende que muito do que está por detrás daquilo que o Senhor fala que é pecado, que nós não devemos fazer, por exemplo, a vaidade, o orgulho, o ego, a inveja, o medo por autoproteção, a soberba, a altivez, a sede de poder. Você percebe que tudo isso está relacionado a comportamentos que o homem ou a mulher tem quando elas focam para dentro de si. Quando elas, no instinto de autopreservação, elas olham para dentro de si.
E o erro na vida de Pedro é que até aquele momento a preocupação principal da vida dele era da autopreservação. Ele estava olhando para dentro de si. Os olhos deles estavam fixos aonde? Na sua própria vida. E esse tem sido o erro fatal desde o começo, desde o Jardim do Éden. Ali, a serpente, o diabo, quando ele vai tentar Eva e Adão, o que ela faz? Para que eles tirassem os olhos do Criador e passassem a olhar para si próprios. O diabo lhe ofereceu ali um manjar para eles, para que eles tivessem conhecimento do bem e do mal, para que eles fossem iguais a Deus. O diabo vai e muda o alvo do olhar de Eva e Adão para dentro de si. E Pedro, ali, em todas as circunstâncias que eu falei para vocês, seja nos seus medos, seja na sua coragem, seja nas suas resoluções, seja naquilo que a gente muitas vezes vê que Pedro, quando ele olhava para dentro de si, ele falhava. E a pergunta para nós nesse dia é: onde que estão fixos, aonde que está o seu olhar? Porque não existe outra situação, outra conclusão na vida daquele que tem o seu olhar para dentro de si mesmo, a não ser ter problemas, a não ser falhar, a não ser acabar talvez como Pedro, escondido, medroso, acurralado, num cantinho. Aquele homem que antes batia no peito, ele termina acurralado, escondido, sendo encurralado por pessoas ali. E essa é uma verdade. Essa é uma verdade. E sabe por quê? Porque o evangelho que Jesus Cristo veio trazer, o reino que Jesus veio estabelecer nesse mundo, não é um evangelho para transformar homens e mulheres em pessoas melhores, pessoas mais aceitáveis pela sociedade, para dar uma maquiada em homens e mulheres e transformá-los mais aceitáveis ou mais belos diante do mundo. O evangelho que esse Jesus veio trazer é um evangelho que confronta o nosso interior, a nossa vida, que nos mostra que por nós mesmos nós não somos nada, e que se nós não caminharmos em sentido de Jesus, de uma maneira correta e de uma maneira pura, nós vamos falhar. Nós vamos até poder ser considerados pelo mundo alguém de uma honestidade ilibada, alguém de um comportamento muito bom, mas que no fundo ainda não teve aquele encontro que Pedro precisava ter com Jesus. E que ele teve no momento que Jesus olhou para ele e Pedro percebeu aonde que deveria estar o olhar dele. Que o olhar dele não deveria estar mais para ele, mas o olhar dele deveria estar em quem? Em Jesus Cristo. E aí é onde acontece a transformação mais profunda e inexplicável diante dos olhos humanos. É quando Deus pega uma vida cheia desses vícios, cheia desses achismos, cheios desses egos, dessas preocupações com si mesmo, e a partir daí tudo perde sentido e o que vale é Deus. O que vale é Jesus Cristo. O que vale é a vontade de Deus. Talvez você esteja vivendo em uma situação muito parecida como a de Pedro. Pedro, ele era um discípulo. Pedro, ele andava com Jesus. Pedro, ele frequentava onde Jesus estava. Mas ainda o seu olhar estava para o seu próprio umbigo. Talvez muitos de nós frequentemos igrejas, talvez muitos de nós tenhamos as carteirinhas como cristãos, mas no fundo, quando defrontados com uma situação extrema, como essa que Pedro passou, vamos cair em entender que, puxa vida, no fundo eu estava tentando cuidar da minha própria vida, era tentando dar um jeito em mim mesmo, era tentando maquiar uma situação ou tentar dar uma funilaria na minha vida para que eu parecesse alguém digno diante de Deus. Quando não é isso. Diante de Deus todos nós somos indignos, mas Ele pela graça, pela misericórdia,
pelo seu amor, Ele estende o olhar para as nossas vidas. E quando nós contemplamos esse olhar, algo tremendo acontece nas nossas vidas, que muda o rumo, que transforma o rumo. E talvez eu e você, talvez em muitas situações, estejamos vivendo um evangelho, um andar com Cristo de um seguidor, de um simpatizante, de alguém que quer se tornar melhor, mas que não tem ainda fixado seus olhos no Jesus da cruz. E que ainda existe espaço para sentir o olhar do Senhor misericordioso sobre a minha e a sua vida. E eu te falo, isso é difícil de perceber. Tão difícil de perceber na vida de Pedro, que isso só ficou claro diante dele quando tudo isso havia passado. E talvez no último suspiro de desespero, ele olha para Jesus, e Jesus ali talvez maltratado, ensanguentado, já havia sofrido um monte. Quando ele olha para Pedro, e o olhar de Jesus atinge o fundo da alma de Pedro, e Pedro percebe: aonde é que eu estava vivendo? Quem era eu? E percebe para onde ele deveria ir. Que nesse dia você possa perceber o olhar de Jesus para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Seja você que nos acompanha pela primeira vez, seja você que nos visita aqui pela primeira vez, seja você que já está seguindo Jesus como Pedro seguia durante 3 anos ou talvez 30 anos, e que talvez ainda você não tenha percebido ou sentido a profundidade do olhar de Jesus na sua vida, que você hoje possa olhar para Ele e contemplar finalmente o olhar daquele que te ama, o olhar daquele que te quer, o olhar daquele que quer curar as suas feridas físicas, espirituais, psicológicas, aquele que quer curar a sua vida do pecado, que é a maior de todas as enfermidades, e que se não for curada vai te levar ao inferno, ao afastamento eterno de Deus. Hoje Jesus, Ele está com o olhar focado para você. Ou melhor, Ele sempre está, mas Ele te convida para que você fixe o seu olhar em direção a Ele. Pare de olhar, pare de tentar ser melhor, pare de tentar remendar, pare de tentar criar um caractere, um avatar, pare de querer inventar aquilo que você nunca vai conseguir fazer. É só Jesus Cristo que pode resolver a sua vida, é só Jesus Cristo que pode resolver a minha vida, é só Jesus Cristo que pode resolver a sua vida e na sua casa. Olhe para Ele. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao teu nome, aleluia, Jesus. E sabe como é que a gente percebe isso? Aonde é que está o nosso olhar? A gente vive uma situação nesses dias complexas. Você liga a televisão, você vai ouvir falar de guerra. Se você deixa na CNN, na qualquer canal de notícias, vão ser 24 horas ali de bomba caindo, de desgraça, né? E aí você pode olhar um pouquinho, perceber aonde que estão os seus olhos. Se você, ao se deparar com essa situação de tudo que está acontecendo no mundo, e mais especificamente talvez nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, se você estiver preocupado, se você estiver se sentindo acuado, como que se esperando o momento que uma bomba vá cair sobre a sua cabeça, ou que tudo vai desmoronar, você vai estar olhando para si mesmo. Seus olhos estão sobre a sua vida. Agora, se como você vê tudo isso, você sabe que tudo isso é cumprimento de uma profecia do Senhor, que o Senhor falou que isso seriam sinais dos últimos dias, e que isso estaria antecipando a volta de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo tinha te dito que você jamais estaria sozinho em qualquer situação, em qualquer guerra, seja na Ucrânia, ou seja na sua casa, na situação, na vida que você vive. Se você percebe isso, o seu olhar está em Cristo. Se você está gastando toda a sua energia, toda a sua saúde, tentando resolver a sua vida de todas as maneiras, tentando dar
soluções, abrir portas, talvez você esteja sofrendo bastante. Mas se você sabe que Jesus convidou você a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, os seus olhos estão em Jesus. Talvez se você esteja aí batendo no peito, achando que você é bom, que você está vivendo bem, que você tem uma boa casa, que você tem um bom salário, que você anda num bom carro, que você pode viajar, que depois desse culto aqui você vai num bom restaurante, talvez você esteja olhando para si mesmo. Mas se você tiver que achando, olhando, sabendo que como o publicano e o fariseu, né? O publicano que não tinha nem coragem de levantar a sua cabeça diante de Deus, porque ele falava: Senhor, miserável homem que sou, aonde eu irei se não for pela tua misericórdia? Se você estivesse achando autossuficiente, você está olhando para você mesmo. Se você tiver, Senhor, tenha misericórdia, porque eu sei que tudo que eu tenho, tudo que eu sou é vaidade, do dia para a noite pode passar, pode acabar, mas a tua misericórdia que eu busco, essa nunca vai acabar, seus olhos estão na cruz. Aleluias. Se você tem carregado um fardo por anos e anos pesado, tentando, como se o sofrimento te trouxesse de alguma maneira a justificação diante de Deus, você está olhando para o seu próprio umbigo, achando que você pode dar conta das coisas. Agora, se você está olhando para Jesus, você sabe que Ele te prometeu um fardo leve, que Ele te convidou a vir até Ele, entregar esse fardo pesado que você tem carregado e tomar para você o fardo dele, que é bom, que é leve, que Ele cuida de você. Aleluias. Talvez se você se ache a pior pessoa do mundo, dizendo para mim: olha, eu não sirvo para nada, eu já fiz coisa ruim demais, eu não tenho condições nenhuma de ser aquilo que Deus diz que eu posso ser. Você está olhando para você mais uma vez. Mas se você está olhando para Jesus, você sabe que Jesus, Ele é aquele que te oferece o perdão, é aquele que te oferece uma nova vida, é aquele que te oferece uma nova oportunidade, é aquele que não se importa com o dia de ontem da sua vida, Ele está se preocupando com o futuro. Aonde tem estado os teus olhos? Será que, como Pedro, você ainda continua caminhando, achando que você pode, você é o cara, você é a pessoa, você está bem, você pode? Ou você é aquele que tem realmente falado: Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para Ti, e aonde o Senhor for, eu irei, porque somente o Senhor tem a mensagem, tem a palavra, tem aquilo que eu preciso para a minha vida. Pode parecer algo tão banal, talvez você que me ouve, mas eu te digo que é crucial na sua vida. Aonde estiverem os teus olhos, aonde estiver o seu coração, ali estará o teu tesouro, ali estará o local onde você vai chegar, ali vai estar o caminho que você vai traçar. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, se nesse dia você está sofrendo, angustiado, perplexo, se o mundo tem desabado de cima de você, se você tem confiado mais em homens, em políticos do que em Deus, talvez você esteja confiando mais nas suas próprias convicções, nas próprias forças, achando que é Deus que precisa do mundo, é Deus que precisa do poder do mundo, você está enganado, e hoje seja dia de você mudar o seu ponto de vista. Você saber que é o mundo que precisa de Deus, que é você que precisa de Deus, que é Deus que tem a resposta para a sua vida, que Deus é aquele que te escolheu, que Deus é aquele que vai fazer um milagre na sua vida, que é Deus que vai curar você, que Deus é que vai libertar você, que Deus é que vai tirar esse fardo da sua vida. É no olhar misericordioso de Jesus que você vai encontrar tudo isso. Tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde os seus olhos estão fixados?
te pergunto, aonde você tem olhado? Aonde o ambiente que você vive, a sua família que você convive, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, apontam para você ou testemunham a favor ou contra de você a respeito da onde tem estado os teus olhos? Porque talvez você até possa negar, falar, não, eu estou direitinho com Jesus, mas faça uma leitura do ambiente que você vive, com quem você convive, os frutos que você produz, para ver realmente aonde que estão os teus olhos. Se os frutos que você está gerando são como o de Pedro ali, até aquele momento de medo, né, de uma falsa coragem, ou se realmente são frutos que mostram, que condizem e que dizem para aqueles que estão perto de você que o seu olhar está para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Eu quero trazer algumas citações aqui. Peço para vocês puderem a primeira delas. Eu vou trazer para vocês uma citação de Moody, do século XIX, justamente a respeito desse texto aqui, dessa passagem, que está falando aqui de um livro chamado A Compaixão Ilimitada de Cristo, de Moody. Vou acompanhar com vocês aqui. Fala o seguinte: veja o próprio Pedro. Ele negou o Senhor e jurou que nunca o tinha visto. Se em algum momento Jesus precisou dos discípulos à sua volta, foi na noite em que seus inimigos fizeram falsas acusações contra ele. E ali estava Pedro, jurando que nunca o conhecera. Jesus poderia ter repreendido o discípulo, dizendo: Pedro, é verdade que você não me conhece? Acaso você se esqueceu de como eu curei a sua sogra quando ela estava à beira da morte? Você se esqueceu de como o levantei quando você estava se afogando no mar? É verdade, Pedro, que se esqueceu do monte da transfiguração, quando os céus e terra se uniram e você ouviu a voz falando das nuvens? Você se esqueceu da cena do monte, quando quis construir 3 tabernáculos? É verdade, Pedro, você não me conhece e se esqueceu de quem eu sou? Jesus poderia ter exposto o pobre Pedro. Em vez disso, só lhe deu um olhar de compaixão. E isso partiu o coração do discípulo. E ele saiu dali e chorou amargamente. Aleluias. Sabe, irmãos, o que eu entendo aqui nessas citações, nessa citação de Moody, é que não importa onde hoje eu e você estamos, não adianta nessas situações todas que eu falei para você, que talvez você tenha aí se enquadrado e percebido, Jesus, ele nunca vai jogar na sua cara isso. Ele nunca vai apontar no dedo e dizendo: olha, você fez isso, você fez aquilo. Mas não, nesse dia, nessa oportunidade, mais uma vez, todos nós podemos alcançar o olho de compaixão, o olhar de compaixão de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E esse olhar de compaixão é aquele olhar que nos chama dizendo o seguinte: vamos recomeçar? Vamos continuar? Vamos derrubar todo esse Pedro, vamos derrubar todo esse Ricardo por terra, toda essa Maria, todo esse João, coloque aí o seu nome por terra e vamos recomeçar. Tudo isso que aconteceu na vida de Pedro e tudo isso que acontece na minha e na sua vida, nos altos e baixos, nos momentos que estamos fortes, nos momentos que estamos fracos, nos momentos que nós negamos Ele, sim, porque muitas vezes nós continuamos negando esse Jesus nos nossos atos, no nosso falar, no nosso testemunhar. Jesus nos convida a falar: ó, esqueça, joga tudo isso fora. Olha para mim, vamos começar uma nova caminhada. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro, naquele olhar que, narrativamente falando, foi simples, foi um olhar, mas o poder, a profundidade da compaixão, do olhar de Jesus Cristo na vida
de Pedro foi tamanha que a partir dali você reconhece um novo homem. Alguém que muda totalmente, que a tradição nos fala que no final dos seus dias, ele morre também preso a uma cruz, mas ele se acha indigno até de morrer na mesma posição de Jesus e fala: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Mas pelo olhar de Jesus, uma coisa eu sou digno, de estar aonde Ele está, de fazer o que Ele quer, de seguir aquilo que Ele me ensina, aquilo que Ele pede para que eu faça. E esse Pedro que antes ele fugiu, foi encurralado, teve medo, agora é aquele que fala: onde Jesus for, eu irei. 2023, o olhar de Jesus, 2022, o olhar de Jesus continua apontado para mim, apontado para você. E a pergunta é: aonde está o seu olhar? Em muitas áreas das nossas vidas, em muitas questões, é momento de nós voltarmos a olharmos para Jesus e talvez sim chorarmos amargamente, de arrependimento, de quebrantamento, diante de Deus, de alegria, falando: Senhor, aonde eu estava? Aonde eu estava com a minha cabeça? Mas é tempo de mudança. E essa mudança verdadeira só vai acontecer na minha e na sua vida quando o nosso olhar estiver fixo em Jesus. E eu pergunto para você: aonde você tem colocado o seu olhar? De maneira sincera, analisando aí a sua vida, analisando o seu fruto, analisando o seu testemunho, analisando você, talvez aí o fardo que você tem carregado, as dores que você tem afligido em você mesmo, a confiança que você tem depositado em homens, em políticos, em líderes, em influencers. Aonde que tem estado o seu olhar? É tempo de você colocar o seu olhar em Jesus. Aleluias, aleluias. E eu te falo, a escolha de Pedro, ela é a melhor escolha de que qualquer um de nós podemos fazer. Porque nós vamos continuar vivendo nesse mundo e sim, nós vamos continuar enfrentando as dificuldades que são associadas a uma natureza humana. Em alguns momentos sim, nós vamos estar pulando aqui, em alguns momentos nós vamos estar talvez frentes a situações das nossas vidas um pouco com medo. Mas meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que o melhor lugar para você estar é junto à cruz. É junto a esse olhar, é junto a Jesus. Mesmo vivendo nesse mundo, mesmo sendo atacado pelo pecado, mesmo ouvindo as notícias ruins que vêm de todos os lados, o melhor lugar que para nós estarmos é pertinho de Jesus, olhando para Ele. Só isso é que vai poder guardar o teu coração, só isso é o que vai poder guardar a sua mente, é só isso que vai evitar que, como Pedro ali, horas você estivesse puxando a espada, ora você está correndo. É só isso que vai colocar no seu coração as verdadeiras intenções que Deus busca na minha e na sua vida, e que vai realmente nos fazer, não homens e mulheres bons à sociedade, não homens e mulheres simplesmente honestos, pessoas equilibradas, mas vai nos fazer homens e mulheres resgatados, perdoados, curados, renovados, revividos pela natureza que Cristo nos oferece. Cristo não te oferece um remendo, não. Cristo não te oferece uma maquiagem, não. Cristo, Ele te oferece uma nova natureza, uma nova vida. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Deus não quer te dar uma vida remendada, não. Deus quer te dar uma nova vida. Isso vale para aquele que está nos vendo pela primeira vez, ou para nós que vivemos já há anos no Evangelho e às vezes se esquecemos e nos acabamos vivendo uma vida remendada. Não é isso. Pedro, ele tinha uma vida remendada e Jesus fez questão de dar uma nova vida para ele. E o melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus,
é junto a Ele. E aí eu trago uma outra citação de Moody também, de um outro livro, se puder ir para a gente, que fala o lugar de segurança. Que Moody escreve assim: só existe um lugar na terra, ou melhor, só existe um lugar na terra no qual o medo da morte, do pecado e do juízo jamais nos incomodará: o Calvário. Ele cita um exemplo aqui, olha, no oeste dos Estados Unidos, durante o outono, quando não chove por meses, às vezes a grama da planície pega fogo. E o vento é forte, então as chamas sobem até 6 metros de altura, destruindo pessoas e animais. Quando os habitantes dessas regiões inóspitas veem o que está acontecendo, sabem que não têm condições de correr mais rápido do que o fogo. Então eles acendem um fósforo e queimam a grama ao seu redor. As chamas, elas varrem tudo. Em seguida, eles pisam na área queimada para ficar em segurança. As chamas crepitam ao passar por eles. A morte imprime sua marca em tudo com fúria. Mas esses homens não temem a torrente do incêndio. No lugar que eles pisam, a grama já foi queimada, não há perigo, pois nada mais resta para ser queimado. O fogo do pecado tem assolado toda a raça humana. Mude aqui, isso foi escrito no século XIX, há 1800 anos, mas hoje há 2022 anos, o pecado, a fúria já criptou contra o Filho de Deus na cruz. Ele tomou tudo sobre si. Agora, se nos posicionarmos debaixo da cruz, estaremos seguros para todo o sempre. Só existe um lugar no qual podemos estar seguros contra a destruição do pecado: o Calvário. Vocês entenderam aqui a história? Aonde aquele incêndio podia consumir todos, eles corriam e queimavam uma pequena área, e sabiam que aonde já havia sido queimado ali, o fogo não chegaria mais, e eles estariam protegidos. E Moody fala aqui que quando Jesus levou sobre si o meu e o seu pecado, que quando Jesus ele estende o seu olhar de compaixão para a minha e a sua vida, Ele está realmente nos convidando para estarmos juntos a Ele nesta área, onde o pecado não alcança mais, onde a morte não vai mais alcançar, onde o fardo é leve, onde a consolação vem do Senhor sobre a minha e a sua vida, onde nós estamos debaixo do cuidado dEle. Sabe, irmãos, é nessa área que nós precisamos estar. Pedro viveu muito tempo do lado de fora, e quando aquele incêndio, aquele fogo, ele vinha, Pedro era queimado. Pedro ele era derrubado. Pedro ele tinha seu ímpeto, a sua personalidade exacerbada. Pedro pecava. Mas quando Pedro descobriu que havia uma área perto de Jesus, aonde o olhar de compaixão de Jesus estava, e Pedro finalmente adentrou aquela área, a vida de Pedro mudou. E o convite para mim, para você, e de novo eu falo, para você que nunca ouviu o Evangelho, para você que vive há 50 anos na igreja, venha para esta área onde o olhar da compaixão de Cristo está, onde o fogo do pecado já não alcança mais, onde o medo desse mundo já não alcança mais, onde a perspectiva que Cristo vai trazer para o seu olhar, para a sua vida, é totalmente diferente. É onde te é oferecido uma nova natureza, uma nova vida em Jesus Cristo. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que valeu para Pedro, vale para o Ricardo, vale para você, vale para nós. Aleluias. É tempo, irmãos, de alcançarmos, corrermos e chorarmos ao contemplar o olhar de Jesus para as nossas vidas.
que nesse dia o Espírito Santo possa produzir algo tremendamente grande na tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aqui, você que nos acompanha em casa, e que seus olhos possam se abrir e você possa levantar os seus olhos e parar de olhar para o seu umbigo e olhar finalmente para a cruz do Calvário, aonde o seu Salvador está olhando para você. E que isso gere uma transformação de tal maneira na sua vida, que você seja irreconhecível para aqueles que antes conviviam com você. No amor, na sabedoria, na dedicação, no carinho, em tudo aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Mas o primeiro passo é: olhemos para Jesus. Amém? Aqueles que vamos orar agora. Eu te convido, talvez você que está em casa, ou você que está conosco aqui na igreja, não sei se alguém nesse dia deseja se aproximar de Jesus e mudar o seu ponto de vista para a cruz do Calvário. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração nesse dia e você quer tomar essa decisão, você aqui na igreja, te peço, fique de pé, nós vamos orar com você. Nós vamos orar por você nesse dia. Você que está em casa aí, também feche os seus olhos, o Espírito Santo vai contemplar onde quer que você esteja, e que você possa, e talvez, é até forte dizer isso, mas finalmente, contemplar o olhar de Jesus sobre a sua vida. Mas é tempo, coisas novas vão começar, algo novo Ele vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor oferece um lugar para nós estarmos olhando para Ti, Pai, contemplando o Teu olhar sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar, fazer uma obra poderosa em nossas vidas, nos afastar, nos tirar do lugar que nós estamos, que esteja longe do círculo que o Senhor deseja, da Tua presença, da Tua graça. Senhor, que grandes coisas sejam feitas, Pai, que transformações ocorram, que grilhões sejam quebrados, que vidas sejam salvas, que feridas sejam fechadas hoje. Pai, Pedro tinha medo, Pedro tinha um monte de coisa na sua vida, e quando ele contemplou o olhar de Jesus, finalmente ele foi curado, liberto. Pai, que nesse dia vidas sejam libertas, vidas sejam saradas, espíritos sejam, Senhor, libertos, Senhor, da opressão do inimigo, cadeias sejam quebradas. Pai, que nós possamos chorar nesse dia. Pai, eu não sei se copiosamente, de uma maneira amargurada, de uma maneira feliz, mas, Senhor, que nós choremos, Senhor, por encontrar o Teu olhar em nossas vidas nesse dia. Para onde iremos nós, Senhor? Que só o Senhor tem as palavras de salvação, só o Senhor tem um lugar de segurança, só o Senhor pode fazer a diferença em nossas vidas. Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Aleluias, nós vamos louvar ao Senhor. E você que está remotamente, tem um link na descrição aí, e quiser entrar em contato conosco, entre em contato. Temos pastores interessados em ajudar você nessa caminhada, em levar você mais perto da cruz do nosso Salvador. Nós vamos louvar ao Senhor, e em seguida o pastor Ronildo tem a palavra. Vamos ter ainda mais um ato. Continue conosco, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus.